Fala galera, vamos lá trocar uma ideia mais um pouquinho. Agora é um jogo rápido mesmo, até porque esses bichos hoje estão de amargar. É assim, ah, houve a punição para o jogador lá do Internacional, não. Ah, bom, o jogador que atingiu o, o jogador do Cruzeiro, ah, da fratura e tal, e ele vai ficar suspenso pelo tempo em que o jogador que sofreu a fratura vai ficar fora dos gramados até o prazo de 180 dias. Ok. Isso eu acho muito válido, isso daí eu sempre defendi, isso daí a gente, nas nossas lives lá no canal, a gente sempre comentava sobre isso, que teria que ser mesmo. Se o cara quebra, quebra um jogador, ele deveria ser obrigado a ficar afastado de fato. Mas fizeram. Fizeram porque era uma coisa que não ia interessar a ninguém. E a dúvida que eu fico será que isso vai acontecer para todos os times? Será que isso vai acontecer, por exemplo, com o seu Andréas Pereira, com o seu Gustavo Gomes, que vivem arrebentando o jogador por aí? Será que isso vai acontecer quando o seu Pulgar arrebentar tornozelos e joelhos, como ele vem fazendo com uma certa frequência? Será que vai valer para esses caras também? Será que vai valer pro Fagner agora? Vale porque o Fagner não está no Corinthians. Então, a minha preocupação é uma só. Abrir um precedente, eu acho correto. Mas o que eu tenho, assim, o que me preocupa é que esse daí seja só aquele boi de piranha, né? É ano eleitoral, tem uma série de coisas, uma série de interesses também. Ali teve o caso lá do jogador. Engraçado, né? O caso do jogador do Fluminense que ficou evidente ali, que a coisa é meio complicada, tal. A imprensa toda tá batendo. Não, tem que avaliar, tem que ver por causa das bets, forçado, ok, concordo. E outra, se for comprovado que ele forçou o cartão amarelo dele, ele vai ser suspenso? Não pode suspender, porque ele pode simplesmente alegar que ele não fez por querer, que ele não sabia o que ia acontecer. Afinal de contas, ele tomou o cartão amarelo numa reação intempestiva dentro do campo, que se justifica. Ele pode alegar isso daí, ele vai ter que ser absolvido, porque teve um vagabundo, filha de uma puta, um desgraçado, bandido, que hoje joga a bola e fica comemorando porque ele falou pro cunhadinho dele que ia tomar cartão amarelo, mas ele foi inocentado. Então como é que fica? Conta pra mim. Agora vão querer investigar o jogador do Fluminense, mas vão querer levar a fundo, vão querer suspender o cara, com que moral? Deixaram aquela merda daquele filha da puta lá jogando. Por quê? Por causa da camisa? De novo? Daí vai ficar mais evidente. E aí o que vai acontecer? Se esse cara do Fluminense for suspenso, e cai entre nós, merece suspensão. Se for investigado a coisa e for comprovado que ele forçou a barra ali por uma questão de apostas e o caralho a quatro, porque teve uma movimentação muito suspeita, né? Foi isso que eu li, pelo menos. Então, ok, mas se aconteceu isso de fato, como é que ele vai ser suspenso? Porque eu, se sou advogado do Fluminense, a primeira coisa que eu pego é o filho da puta do caso desse maldito do Bruno Henrique, bandido filha da puta do caralho, e fala assim, ó, tá aqui, ó. O cara manipulou, o cara avisou que ia tomar cartão, tomou, o interessado lá, cunhado, irmão, amante, sei lá que porra que é desse filho da puta, ganhou o dinheiro e ele foi absolvido. E o que é pior, o Flamengo quis assumir a bronca e é muito pior, o Flamengo deveria ter sido punido. Se o Fluminense assumir a bronca e agora também desaparece, se o Fluminense falar assim, não, fui eu que mandei, ele não tem nada com isso, fui eu que mandei porque não me interessa o próximo jogo, tal, ele pode ficar fora porque eu vou precisar dele mais pra frente. O Fluminense vai ter esse direito, vai poder falar isso daí. E o tribunal, esse tribunal de lixo do Rio de Janeiro, vai corroborar? Porque agora, eu só fiz a relação porque se abriu um precedente. Até então, até esse maldito desse Bruno Henrique, filha de uma puta desse bandido, ser absolvido num caso que claramente, ele é réu, confesso,
Ele falou que tomou cartão amarelo, falou que tinha falado dentro de casa, é óbvio que ele falou. E que daí piorou a situação quando o Flamengo assume, até por atitude antidesportiva. Como eles fizeram tudo isso daí, como é que fica agora? Com que moral você vai punir? Porque é óbvio, eu se sou o presidente do Fluminense, eu já tô com tudo na mão. Eu pego o caso desse vagabundo, filho de uma puta, pego lá e falo assim, não, eu sou Fluminense, eu falei pra ele, tá aqui, ó. E aí, por equivalência jurídica, tem uma série de coisas que entram, ele vai ter que ser absolvido. Ele vai ter que ser absolvido porque a situação é a mesma. A situação é a mesma. E ele se envolveu numa confusão. Estava tendo uma confusão no meio campo, ele se envolveu e tomou o cartão amarelo. Como o seu Bruno Henrique, filha da puta, ele tomou o cartão amarelo numa reclamação que não tinha nada a ver. Mas ajudou lá o parente dele, amante, sei lá que porra, que é a faturar 50 mil. Então, isso que fizeram com esse jogador do Internacional, e que eu acho válido, abriu um precedente aonde agora todo mundo pode brigar. Agora, cada um que tiver o jogador que vai ficar 3 meses fora por causa de uma entrada violenta, 2, 3 meses fora, vai querer que o causador da lesão seja punido da mesma maneira. E vale lembrar, o jogador do Internacional, foi do Internacional, né, mesmo. Ele não foi para chutar o jogador do Cruzeiro. Ele foi para dividir a bola e ele erra. Ele não foi na maldade como acontece com o seu Gustavo Gomes, como acontece com esse filho da puta desse Pulgar, como acontece com o filho da puta do Andréas Pereira, que eles vão por cima da bola com a sola para arrebentar o adversário e o juiz não dá nem cartão amarelo. Ali foi uma dividida onde ele errou e acabou quebrando a perna do cara lá. Que vão ter que usar a mesma coisa. Ou vai continuar sendo 2 pesos e várias medidas dependendo da cor da camisa? Vai valer para eles também? Vai funcionar da maneira como tem que ser? Quando se abre um precedente assim, de novo, gente, de novo, caso Bruno Henrique, por que é revoltante? Porque nenhum outro jogador que foi réu confesso, que foi comprovado que ele ia forçar determinada situação para beneficiar, seja lá quem for, nenhum outro jogador foi absolvido. A pena mínima aplicada para cada jogador que se envolveu de alguma maneira em alguma fraude na casa de apostas foi de 1 ano. A pena mínima. O menino do Santos pegou 2 anos. O cara que ganhava 40 mil e ele ia faturar 50 mil da casa de aposta ou dos apostadores lá, se fizesse tal coisa, e ele fez. Esse pegou 2 anos. Mas a pena mínima para quem manipulou, 1 ano. Só teve um corno desgraçado, filha da puta de um bandido, que foi absolvido. Por quê? Então agora o Fluminense tem que se armar mesmo, e todos os outros times têm que se armar e usar exatamente como bode expiatório essa merda, esse time de bosta, esse time da Globo, esse time da CBF e da Justiça Carioca. Eles deram ali. Tá ali. Porque se não for considerado o mesmo resultado do julgamento, a coisa vai ficar feia pro rubro-negro. Quer dizer, não vai ficar feio porque essa imprensa de merda é toda flamenguista, os caras vão dar risada. Vão sempre dizer que, não, porque no Flamengo a coisa é diferente. Você sabe que o time não pode mandar o jogador tomar cartão, né? Você sabe que o time não pode mandar o jogador ser expulso. Todo mundo sabe que eles mandam. Mas ele não pode assumir isso daí. Porque isso daí entra lá na questão da ética do jogo, tal, não sei o quê. Existe punição para o clube. Não é para o jogador, para o clube, quando o clube afirma que ele mandou o jogador fazer tal coisa. Aconteceu alguma coisa com o nosso querido rubro-negro? Só porque essa porra desse time? Então, vou torcer muito para que o Pulgar não erre todos os botes, porque se ele quebrar alguém, ele vai estar no dia seguinte jogando. E o cara vai estar 6 meses, 8 meses parado. Mas
A ideia em si é boa. E a atitude, se for levada agora a ferro e fogo, se valer para todos, aí a atitude é muito legal. Tá? Mas para mim isso daí é uma cortina de fumaça. Para mim vai acontecer o que aconteceu com Vasco e Atlético Paranaense, que brigaram, fizeram lá, ai, a torcida brigou no estádio, tal, não sei o que, passaram 10 jogos lá com portões fechados, foi uma punição exemplar da CBF, não sei o que. Aí um palmeirense matou a menina do Botafogo dentro do estádio, lá dentro do chiqueiro que nem é deles, mas o cara matou uma torcida, uma garrafada, foda-se, ele jogou a garrafa, corria sem intenção, e o Palmeiras não teve um jogo sequer de portões fechados. Então tudo depende da cor da camisa, tudo depende, obviamente, de quem é. O Brasil é um país muito sério, é tão sério que o honesto vai para cadeia. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.